Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, nós estamos vivendo esse momento que é o momento mais importante das nossas vidas. O momento mais importante da sua vida não é quando você encontrou a sua mulher dos sonhos ou o homem dos sonhos, se casou, quando você teve filho ou quando você passou na faculdade. O momento mais importante da sua vida é quando Jesus encontrou seu coração, é quando Jesus te alcançou. E isso só é possível porque um dia Ele foi em direção àquela cruz e morreu por cada um de nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então esses momentos que nós estamos vivendo nesses dias não é só uma data no calendário que a gente se lembra, é um feriado e é legal porque a gente pode descansar, mas o que nós estamos nos lembrando desse dia é uma revelação de Deus. E quando nós olhamos para isso, é muito importante que a gente entenda que a Páscoa, ela é uma jornada para que a gente participe desses momentos que alcançaram a nossa vida, mas que Jesus viveu há 2000 anos atrás. Então, nessa noite eu quero te convidar a participar dessa jornada junto comigo. Nós vamos passar pelos 3 dias que iniciam na crucificação de Jesus, mas depois eles se finalizam quando Jesus ele ressurge do túmulo. E nós vamos falar desses 3 dias, da sexta-feira, do sábado e do domingo, e nós vamos ver o que Deus tem para falar ao nosso coração, o que Deus tem para falar sobre quem nós somos, a partir da visão desses 3 dias que aconteceram há 2000 anos atrás. E o primeiro dia é a sexta-feira. E a sexta-feira é o dia em que o Senhor Jesus foi crucificado, e é muito importante que a gente, antes de olhar para a cruz, a gente entenda quem está naquela cruz. Quem é o Senhor Jesus que está naquela cruz? Porque se a gente não entende quem está lá, a cruz ela vira só mais uma estampa bonita que a gente usa na camisa, ou no wallpaper, ou faz um quadro bonito na nossa casa. Quem é esse Jesus que está naquela cruz? Quem é esse filho de Davi, onde é herdeiro de todas as promessas que nós olhamos para o Antigo Testamento e todas as promessas culminam nessa pessoa? Quem é esse Jesus que, se não um homem que nasceu em Nazaré, conhecido como Yeshua, que significa o Senhor salva na língua dos hebreus, que foi anunciado como esse profeta ungido de Deus? Esse Jesus, ele é um homem que ele foi consagrado para ser profeta, sacerdote e rei. Esse homem que viveu na Galileia, na cidade de Belém, na cidade de Davi. Esse homem que tinha no seu DNA a herança da mais alta classe da realeza de Judá. E quando a gente olha para esse Jesus, diante de tudo que ele não nasceu num berço de ouro, num castelo, diante de reis, não, ele nasceu na periferia do mundo, isolado, chamado naquela época de Galileia dos gentios, Galileia daqueles que eram pagãos, que não mereciam nada, que não tinham nenhum valor. Era um homem que, se fosse olhado na multidão, era como qualquer um outro homem, passado despercebido, sem a gente se importar muito, sem ter nenhum valor, se passasse pela gente. Era alguém completamente ordinário, que fazia assim alguns sinais, ele curava pessoas, ele fazia cegos enxergarem, ele até de fato ressuscitou o morto. E quando nós olhamos para aqueles discípulos que estavam em volta de Jesus, eles eram convictos de que finalmente surgiu o Messias, que se assentaria no trono e acabaria com toda a dor, com toda a derrota que o povo judeu passava. Ele ia acabar com toda a enfermidade, com toda a guerra que existia naquele tempo. Mas quando nós olhamos para esse Jesus, ele decide assumir outro caminho. Não um caminho de realeza, de conquista, de poder, mas ele decide abraçar o escândalo da cruz. Se você tiver a Bíblia aí no seu lugar, você pode abrir em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Eu sei que está um pouco escuro para quem trouxe a Bíblia de papel. Se não conseguir ler, acompanha no telão. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Paulo ele diz assim, capítulo 1, versículo 18: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Paulo está dizendo uma expressão, quando ele fala sobre mensagem da cruz, que antecede uma expressão que ele acabou de utilizar no versículo 17. No versículo 17 ele fala sobre uma mensagem
uma palavra de sabedoria humana. E aí no versículo 18 ele está dizendo que existe sim uma outra palavra, uma outra mensagem, mas agora não é da sabedoria humana, mas é da cruz. Então ele faz um comparativo, só que ele usa a mesma expressão apontando para uma sabedoria humana, e agora ele utiliza a mesma expressão, mas agora falando de que a cruz comunica algo, a cruz envia uma mensagem, a cruz está nos trazendo uma informação. E a cruz, muito mais do que um conhecimento como a sabedoria dos homens, que eu e você podemos conquistar quando a gente estuda mais, quando a gente aprende mais, a mensagem da cruz, ela proclama um acontecimento. É muito mais do que uma informação, do que um conhecimento, mas ela nos comunica algo, ela nos mostra algo. E ele diz que essa mensagem, ela é loucura, ela é maluquice. Porque quando nós olhamos para essa mensagem, diferente do versículo anterior que ele fala desse conhecimento humano que eu e você podemos adquirir, ele está falando de um tipo de conhecimento, de mensagem que ninguém consegue adquirir, ninguém consegue conquistar. Por isso que ela é loucura, porque não dá para o homem, para a mulher comum adquirir essa mensagem, conquistar essa mensagem. Porque quando nós olhamos para nós precisamos de segurança, nós precisamos de controle. A gente precisa crer que tudo está em ordem, que nada vai sair daquilo que a gente planejou. Então nós buscamos solucionar os nossos próprios problemas através da nossa própria força, do nosso próprio conhecimento. Essa é a sabedoria humana, é aquilo que nós conquistamos, e a partir daquilo que eu tenho, eu construo um ambiente controlado para que tudo dê certo na minha vida. Só que quando nós olhamos agora para a mensagem da cruz, e Paulo diz que ela é loucura, porque ela está nos dizendo, olha, não é sobre ter mais sabedoria, não é sobre ter mais religião, não é sobre pensamentos mais profundos sobre Deus. O seu problema não é falta de conhecimento, o seu problema é de que você precisa de salvação. Essa é a mensagem da cruz. Enquanto que a sabedoria humana vai te dizer, olha, você precisa de mais conhecimento, poder, dinheiro, conquistas. A mensagem da cruz, ela diz para você e para mim de que você não precisa de nada disso. O que você precisa é de salvação. Por quê? Porque você é alguém completamente perdido. Então você precisa de redenção. Essa é a mensagem da cruz. E ela é loucura porque quando ela nos encontra, não tem nada que eu tenha que possa combater ela no sentido de se igualar a ela, porque não importa a segurança que eu construí para minha família, não importa o diploma, o certificado, a carreira, a reputação. A mensagem da cruz, ela olha para tudo isso e ela fala, isso não tem valor, porque o seu problema não é ter mais para que você faça, o seu problema é que você está perdido. Você está completamente perdido, e a mensagem da cruz te mostra, você precisa de redenção. E por isso que ela é loucura, porque ela nos traz a consciência de que não tem nada que eu faça que possa me salvar. Não tem nada que eu conquiste, que eu aprenda, que eu invista na minha vida que pode me tirar dessa situação. Mas para nós, isso é tão desesperador que passa a ser loucura. Essa mensagem é loucura. Para aqueles que não creem em Deus, quando eu chego para ele e falo, olha, não tem nada que pode te salvar, você pode ser a pessoa mais boa do mundo, você ainda assim é alguém perdido, cheio de pecado. A pessoa vai dizer, isso é maluquice, isso é loucura, porque eu faço tudo certo. Eu nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, eu nunca fiz nada de errado, eu tento fazer coisas boas para as pessoas. Então você está dizendo que mesmo assim eu não consigo ser salvo? Isso é loucura. E aí no versículo 18, olha o que Paulo diz, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Nós temos duas categorias aqui, dois caminhos, não tem um terceiro, é um ou outro. O primeiro está falando desse progresso que as pessoas estão para a destruição. São pessoas que cada passo que ela dá nessa vida, elas estão piorando a vida delas. É um progresso contínuo, onde eu rumo para a destruição total, mas a cada passo da minha vida que eu dou, a minha vida vai ficando pior. Esse é um caminho, mas existe um outro caminho que é para nós. Para nós que recebemos essa mensagem, que entendemos que não é uma sabedoria humana, mas que é uma loucura para muitos, para nós, ela é poder de Deus. E Paulo não diz que para nós ela é um conhecimento a mais. Ela é uma sabedoria a mais, porque primeiro ele fala da sabedoria dos homens, que não é suficiente para salvar. Aí você imagina que agora ele vai falar de uma outra sabedoria, que essa é sim suficiente para salvar. Mas ele não fala sobre isso, ele fala que é poder de Deus. Sabe por que
É poder de Deus, porque quando nós falamos da mensagem da cruz, não é sobre conhecer sobre Jesus, mas é ter a experiência de se encontrar com Jesus e Ele mudar a nossa vida completamente. E isso só pode ser um poder sobrenatural vindo dele. Porque se fosse conhecimento, se a cruz fosse racional, eu só precisava explicar bem o que ela é. Eu só precisava fazer a pessoa sentar e convencer ela com argumentos. Aí ela entendi. Então é verdade, eu preciso de salvação. Mas isso não é possível. Talvez você já tenha tentado fazer isso com alguém. Não dá. Por isso que ela é poder de Deus. Ela é algo sobrenatural, vindo do Espírito, alcançando o coração das pessoas e convencendo elas, mesmo sendo a maior loucura do mundo, de que ela é uma pessoa perdida. Não tem como eu tentar e transformar a cruz em algo compreensível. Porque não importa. Precisa ter um poder de Deus. Se eu torno a cruz convincente, até atrativa em algum momento, eu estou esvaziando a cruz de Cristo. Porque eu estou colocando poder sobre o meu argumento, sobre a minha sabedoria. E Paulo está dizendo, olha, não é sobre a sabedoria humana, é sobre um poder de Deus. É sobre o poder de Deus que vem sobre nós. Então, quando nós falamos da cruz de Cristo, ela precisa escandalizar as pessoas. Porque as pessoas precisam ter um choque e falar, como assim? Eu preciso crer em alguém que morreu por mim 2000 anos atrás, para eu ser salvo. Ela precisa causar escândalo, porque senão não é a mensagem da cruz. Apenas é uma mensagem de um argumento suficiente que eu fiz, que convenceu a pessoa daquilo. Então ela precisa chocar a pessoa. Ela precisa parecer desinteressante. E ele continua no versículo 22, ainda no mesmo capítulo, diz: os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Quando nós olhamos para o judeu e para o gentio que ele utiliza aqui, o judeu é aquela pessoa que fala assim, olha, eu vou crer, mas eu preciso ver um sinal, eu preciso ver alguma maravilha, alguma manifestação sobrenatural, aí sim eu vou crer em Jesus. Enquanto que os gentios, ele diz assim, olha, eu até posso entender, mas você precisa me explicar. E aí quando eu entender, aí sim eu vou acreditar. Aí sim eu vou compreender. Quando a gente olha para essas duas coisas hoje, elas alcançam o nosso coração simultaneamente. Porque talvez você seja aquela pessoa que fala assim, olha, eu vou crer que Deus existe se eu tiver prova disso. Ou se eu viver algo extraordinário. Ou seja, eu preciso de um evento extraordinário, impactante, sobrenatural, uma manifestação através das minhas emoções, aí sim eu vou crer nessa mensagem da cruz que é escândalo. Ou então eu sou aquela pessoa que fala, não, eu preciso crer em tudo, entender tudo, como é que funciona o sistema, como é que as coisas estão, aí sim eu vou entender sobre esse Jesus que morreu por mim. As duas coisas, elas são caminhos diferentes, mas tudo isso comunica um problema do nosso próprio coração, porque as duas coisas estão focadas em nós. Porque se eu sentir a experiência, se eu viver o sobrenatural, aí eu creio. Se eu entender, passar pela minha consciência, pela minha sabedoria, aí eu creio. Quando nós estamos olhando e a cruz, sabe o que ela prega? Ela não prega um conhecimento, uma experiência, ela prega o Cristo crucificado. O Cristo que morreu. E isso é a mensagem da cruz para a gente. Isso é o poder de Deus suficiente para a gente entender de que eu não consigo resolver a minha vida sozinho. Não é sobre o meu entendimento ou sobre a minha experiência, mas é o ver esse homem morto 2000 anos atrás naquela cruz, sem desculpa, sem suavizar nada, mas triunfante, que venceu a morte. Essa é a mensagem da cruz. Aí no versículo 24 ele diz, mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para os que foram chamados, ou seja, Deus está chamando um povo para crer na mensagem da cruz, nessa loucura que é a mensagem da cruz. Deus está separando um povo dentre aqueles que são judeus, daqueles que são gentios, daqueles que são gregos. Deus está convidando o povo para crer no poder dele, de que existe uma mensagem que escandaliza os nossos corações, dizendo, você não consegue se salvar, você está perdido, você precisa de salvação. E aí no versículo 25 ele diz, pois a loucura de Deus é mais sábia que toda a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força
humana. Se nós olharmos para Deus e a gente olhar para a trajetória onde nós vemos um Deus encarnado que caminhou em direção à cruz, quando nós olhamos a partir dos padrões que nós conhecemos, de fato isso é loucura. Quem que abre mão dos seus direitos? Quem que entrega a sua honra em favor de pessoas que não são justas, que não merecem? Pessoas que são culpadas, desonradas. Nós olhamos para o Senhor Rei do Universo morrendo numa cruz por pessoas que eram inimigas e rebeldes. De fato, isso é loucura. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos também um Deus de fato fraco, muito fraco, quanto que a gente pode se imaginar. A gente vê um Deus completamente indefeso, impotente, privado das suas roupas, pregado nas mãos e nos pés, escarnecido, sedento, moribundo, morrendo, sangrando. Nós vemos um Deus fraco naquela cruz. Mas aqui que está o grande poder desse Deus louco e fraco. Porque essa mensagem, que é escândalo, que é loucura, que é de um Deus fraco, até os dias de hoje ela tem conseguido realizar coisas que nenhum exército conseguiu realizar, que nenhum político conseguiu realizar, que nenhuma sabedoria humana conseguiu realizar. Sabe o que é? É convencer pessoas do seu pecado e da sua perdição, mesmo com esse coração obstinado, mesmo negando a existência de Deus, mesmo sendo malditas, sendo transformadas em filhos de Deus. É essa mensagem de um Deus fraco e louco, convencendo o mundo o que qualquer pessoa nunca convenceu, nunca conseguiu fazer. Deus, para se mostrar forte, ele só precisou ser fraco. A fraqueza de Deus é o maior poder que nós podemos ver naquela cruz. E por que que ele fez isso? Por que que Jesus fez isso? Por que que o Deus encarnado fez isso? Ele fez isso por causa do amor insondável, incompreensível, esse amor que mesmo um mundo que odeia e despreza ele, fez com que ele se entregasse naquela cruz. Esse é o amor bíblico que nós conhecemos. É completamente diferente de uma bondade, de alguém que é bom. A gente está falando de fato de alguém que se entregou. É por isso que a palavra da cruz, ela é escândalo, ela é loucura, ela é fraqueza, porque é nela que Deus continua reconciliando as pessoas com ele. Deus continua com o seu poder quebrando todo orgulho, toda a pretensão humana e conectando pessoas novamente com ele e trazendo a redenção para os nossos corações. Quando nós olhamos para Jesus naquela cruz, ele vira e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi no desamparo da cruz que Deus pôde nos salvar. Foi no abandono que Jesus entrou para que eu e você pudéssemos viver uma vida de nunca mais ser abandonados. Em João 19:30 ele diz: está consumado. E aí nós vemos Jesus entregando o seu espírito, nós vemos o rei morrendo, e nós vemos as trevas cobrindo a terra. Existe um poema que ele é grande, eu vou ler só um pedaço aqui, de Edward Shillito, Jesus das Cicatrizes, que ele diz o seguinte: os outros deuses eram fortes, mas fraco vimos tu ficar. Eles cavalgaram e tu cambaleaste em dor. Mas as nossas feridas, somente as de Deus podem falar. E nenhum outro Deus tem feridas, apenas tu, ó Senhor. Mas quando nós olhamos para a sexta-feira, ela não é o final da história. A cruz não é o final da história, não é o final da nossa história. Agora a gente vai ver o que a morte de Jesus significou para a gente. E aí nós entramos no sábado. No sábado onde Jesus agora está no sepulcro. Jesus está morto. E se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 6, no versículo 3. Romanos 6, versículo 3, diz o seguinte: ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nós unimos a Ele em sua morte? Mais uma vez nós vemos Paulo fazendo uma pergunta para a gente. E essa pergunta que Paulo faz é muito parecido com
com a forma que Jesus ensinava aos discípulos. Quando ele se encontra com Nicodemos, ele chega para Nicodemos e fala: você, sendo mestre em Israel, não sabe disso? Na verdade, é um método que Jesus utilizava para dizer: olha, você deveria saber disso. Eu sei que você sabe, ou pelo menos você deveria saber disso. Então Paulo está nos perguntando: olha, vocês não deveriam saber disso como cristãos? Eu acho que vocês sabem. Eu acho que talvez vocês sabem disso. Vocês são cristãos, a maioria batizado, a maioria que vem à igreja, a maioria que conhece o evangelho. Olha, eu acho que vocês deveriam ter essa informação aqui. E o que ele diz? Ele vai dizer: olha, será que vocês não entenderam o que aconteceu naquela cruz? O que de fato aconteceu com as nossas vidas? Quando eu e você, a gente passa pelo batismo, a gente está representando aquilo que já aconteceu na nossa vida. Será que vocês não sabem disso? Ou pelo menos eu acho que vocês deveriam saber. Aí ele vai dizer, no versículo 4: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Ele está dizendo que naquele momento que você se batizou e você foi sobre as águas e voltou, você comunicou algo que já tinha acontecido no seu coração. O que tinha acontecido no seu coração? Que a união que você teve com Cristo não foi só na vitória dele. A união que você teve com Cristo também foi na morte dele. Você foi sepultado junto com Jesus no dia em que ele morreu naquela cruz. Você morreu junto com ele naquela cruz. É óbvio que nós não estávamos lá. Então essa morte que nós morremos e fomos unidos na morte com ele é uma morte espiritual. Nós não estávamos exatamente lá, mas espiritualmente eu estava com Jesus naquela cruz, naquele túmulo, morto junto com ele. E aí ele finaliza o versículo 4 dizendo: assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Mas eu e você fomos unidos com Cristo na morte, mas também na ressurreição dele. Então, ao mesmo tempo que eu morri pregado naquela cruz, no dia em que Cristo ressuscitou, a minha nova vida ressuscitou junto com ele. Eu fui unido com ele na morte, mas na vitória, naquela cruz, naquele túmulo que se tornou vazio. E agora a minha vida, ela não é só um ajuste de comportamento naquilo que eu faço. A minha vida, ela tem uma outra fonte, ela tem um outro dono. Tem outra coisa regendo a minha vida. E aí ele continua, e ele agora no versículo 6 ele diz: sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Ou seja, eu e você morremos com Cristo naquela cruz. Há 2000 anos atrás, quando as mãos de Cristo estavam sendo pregadas, as nossas mãos estavam sendo pregadas juntos com ele. E por que isso aconteceu? Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Eu e você fomos unidos com Cristo e morremos à morte dele porque a gente precisava que o domínio do pecado já não alcançasse mais a nossa vida. Para que eu e você a gente fosse livre completamente do pecado. Quando a gente fala sobre a velha natureza, ela não é uma parte da gente, tipo, existe em mim a velha e a nova. Não, a velha natureza era a minha vida inteira passada. Agora, a minha nova vida não é que tem as duas partes. Eu sou completamente novo, a minha vida inteira é nova. Não existe mais essa velha natureza, ela acabou. A velha natureza, ela veio com Adão. Se você olha para a vida de Adão, Adão pecou, e por causa do pecado de Adão, eu e você nascemos nessa vida em pecado. A gente já nasce perdido. Mas assim como Adão pecou, e isso foi imputado sobre nós, quando nós fomos unidos com Cristo, a vitória dele naquela cruz sobre o pecado também foi colocada sobre as nossas vidas instantaneamente, no mesmo dia que ele nos alcançou. A gente vê isso em Gálatas 2:20, quando Paulo fala: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, uma nova vida vivendo sobre a minha vida. Mas por que então a gente continua pecando? A gente continua pecando porque o pecado não domina mais sobre nós, o inimigo não tem mais poder sobre nós, mas a gente continua sendo enganado. A gente continua sendo enganado. A gente viveu tanto aquela vida antiga que a gente acha que não existe mais poder para a gente viver essa nova vida que já está em nós. Quando eu e você estamos diante de uma situação, nós podemos ceder a essas ofertas da vida antiga e ser enganado pelas mentiras do diabo. E o pecado nos engana sim. Quando você está com o seu celular sozinho no seu quarto, e aí você cede à pornografia, você foi enganado. Essa não é a sua nova vida, não é a vida que Cristo vai viver em você. Ou quando você
sabe que a fofoca, que a maledicência destrói o corpo de Cristo, mas você ouve aquela mensagem de WhatsApp tão legal falando mal de alguém e você coça o dedo para encaminhar, ou para responder, ou para rir, você está sendo enganado pelo diabo. Ou então você assume que você é uma pessoa ansiosa e a ansiedade invade seu coração, e aí quando as coisas vêm, quando os problemas vêm, você vive como se Deus não controlasse a sua vida em tudo, como se Deus não tivesse morrido por você naquela cruz, e aí você é enganado de novo pelo pecado. Nós morremos com Cristo. E aí no versículo 7, olha o que ele vai dizer: pois quando morremos com Cristo, sabe o que aconteceu com a gente? Fomos libertos do poder do pecado. O salário já foi pago. A gente olhou para Jesus e Ele nos substituiu naquela cruz. Então, quando nós olhamos para isso, a justiça foi feita e nós fomos justificados porque a justiça foi decretada. Então, a partir daquele dia, eu morri, mas eu também ressuscitei para viver uma nova vida. Jesus me substituiu. Então, quando nós olhamos para a cruz, ela não só perdoa as nossas vidas, mas ela nos liberta para viver uma vida de alguém que é perdoado, de alguém que não tem mais pecado. E no versículo 10, Paulo continua dizendo: quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Quando nós olhamos para Hebreus, nós olhamos para o sacrifício, para o sistema de sacrifício que existia, e eles ficavam fazendo sacrifício ano após ano, mas o autor de Hebreus diz: alguém entrou e se sacrificou no nosso lugar, e ele fez isso uma vez por todas. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que não importa o que aconteça, não tem nada que precisa ser feito novamente. Jesus já morreu, e quando ele morreu, ele pisou na cabeça da serpente e o diabo foi derrotado, e a morte não tem mais poder, e o pecado não domina mais sobre as nossas vidas. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro acaba morrendo de novo. Jesus foi o primeiro que, quando ressuscitou, a morte já não alcança mais a vida dele. Então, quando nós fomos unidos com Cristo e eu morri com Ele, eu também fui vitorioso com Ele. Quer dizer que a morte já não alcança mais o nosso coração, que o pecado já não tem mais domínio sobre a nossa vida. E aí no versículo 11, Paulo continua dizendo: da mesma forma, ou seja, da mesma forma que Jesus morreu e o pecado foi retirado sobre nós, considere-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa consideração que Paulo nos convida não é simplesmente você crer, você imaginar, você pensar, mas é você entender aquilo que Jesus fez por você, mas principalmente o poder de Deus sobre a sua vida, te dá uma convicção de quem você é para viver essa nova vida. É como se a gente chegasse para o adulto que quisesse voltar a ser criança. Não faz sentido. É como se o cristão quisesse voltar para a prisão com as chaves na mão e ele mesmo se trancasse e jogasse a chave fora. Quando Paulo nos convida, ele está dizendo: não volte para a prisão, não volte para a condenação. Você não está mais lá, esse não é mais o seu caminho. Você foi libertado. E assim como Jesus ressuscitou, você também ressuscitou para viver essa nova vida. No versículo 12 ele diz: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que ele reine. Se essa é a sua nova vida, não faz sentido que ele reine. Então o que você tem que fazer? Tudo para que ele não reine. Então você às vezes lembra de um relacionamento, ou está num relacionamento que te puxa para trás, que traz de volta você para o pecado. Para, acaba, termina. Se você esconde um mau hábito ou tem um padrão de pensamento de vitimismo, de amargura, quando eu e você vivemos essa nova vida, existe nosso pensamento de que nós vivemos para Cristo, existe um novo caminho e que eu fui perdoado e eu preciso mudar. Ou então para a pessoa que é governada pela ganância, onde o dinheiro traz essa segurança, que vive pelo medo, o pecado está reinando aí. Paulo está dizendo: olha, você precisa deixar isso. Então Cristo não morreu para deixar a gente mais comportado. Ele nos deu essa nova identidade, esse novo coração, essa nova direção. Então não há mais condenação. O pecado já não reina mais sobre a sua vida. Você está unido com Cristo na sua morte, mas também na sua ressurreição e na vitória que Ele conquistou naquela cruz. Mas nós temos mais um dia. E aí nós temos o dia mais importante da nossa história, que é o dia de domingo. E agora, depois de entender a morte de Cristo, de ver a loucura da cruz e a morte de Cristo, nós agora vivemos a ressurreição desse Jesus.
Lucas 24, a partir do versículo 1. Você pode abrir aí, capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Lucas 24, versículo 1 diz: no primeiro dia da semana, bem cedo as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. Nós olhamos para um momento que não era um momento de alegria, mas um momento de muita tristeza. E a gente vê algumas mulheres indo em direção ao túmulo, indo em direção ao corpo de Jesus, para ungir o corpo de Jesus com perfume. E é claro que nós vemos mulheres cheias de amor, cheias de devoção, mas também nós vemos um grupo de pessoas que faltava fé para se lembrar das promessas de Jesus. Jesus falou várias vezes: eu vou ressuscitar, ao terceiro dia eu me levantarei. Mas quando elas estão passando por aquele desafio de grande tristeza, elas simplesmente se esqueceram. Não só elas, mas todos os discípulos que andavam com Jesus. Muitos de nós, a gente anda com Jesus, a gente ouve sobre Jesus, a gente vê os milagres, mas muitos de nós vivem uma vida preparando perfumes para ungir um cadáver, porque nós não vivemos como se Cristo tivesse ressuscitado. A gente está vindo na igreja, participa de tudo, mas quando vem aquela notícia, quando vem aquela informação, quando vem aquela situação, a gente olha para o túmulo como se ele ainda estivesse lá, enterrado, morto, como se não houvesse esperança, como se não houvesse outra direção, como se não houvesse nenhuma solução. E aí no versículo 5, olha só o que os anjos falam para as mulheres. Eles dizem: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Eles estão dizendo para aquelas mulheres: olha, o que vocês estão fazendo não faz sentido, o túmulo está vazio. Se a gente olha para a cruz e a gente vê uma cruz sem uma ressurreição, a gente vê simplesmente uma morte trágica de um inocente, alguém que só morreu. Agora, quando a gente só olha para a ressurreição sem a cruz, a gente vê uma vitória, mas sem o coração, sem a emoção daquele momento. Então, tanto a cruz quanto a vitória do Jesus ressurreto, isso tem importância para a gente. E quando a gente olha para essa pergunta dos anjos, eles poderiam só falar assim: olha, Jesus já ressuscitou, Jesus não está mais aqui, por que vocês estão procurando? Mas ele faz uma pergunta importante, sabe por quê? Porque quando ele fala sobre a morte ainda é algo muito definitivo para nós. A morte ainda é algo muito poderoso nas nossas vidas. A morte ainda alcança muito os nossos corações, e para a gente ainda é muito difícil lidar com a morte, muito difícil, ninguém está preparado para isso. Então, quando eles fazem essas perguntas, eles estão dizendo para ela: olha, para elas, vocês talvez precisam se lembrar do porquê vocês seguiam a Jesus, por que vocês estavam vivendo aquela vida. Aquelas mulheres, na verdade, elas tinham saudade de Jesus. Elas se lembravam de Jesus, do que elas viveram com Ele, mas não se lembravam das palavras de Jesus. Nós vivemos a nossa vida com essa expectativa de viver uma nova experiência com Jesus, mas a gente está se esquecendo das palavras de Jesus. É por isso que muitas vezes nós voltamos para os túmulos da nossa vida, levando perfume, achando que Jesus ainda está morto. Não é só gente que morre, a gente tem saudade do passado, a gente adora a nostalgia, principalmente quando você vai ficando mais velho. A gente adora olhar para as memórias do passado e desenterrar coisas, correr atrás de túmulos de coisas que já morreram. E quando a gente olha para a morte, não são só pessoas que morrem. Existem muitas coisas que morrem na nossa vida. E aqui morrer se entendam com acabar, com finalizar. Por exemplo, a infância morre. E você vira um adulto. E você fica tentando se lembrar: nossa, como era bom quando não tinha preocupação, brincava o dia inteiro, não tinha nada, né? Vestibular, trabalho, chefe. Para alguns, a juventude já morreu. Mas aí você fica se lembrando: nossa, quando eu tinha 20 e poucos anos, não tinha dor no joelho. Às vezes o que morre são relacionamentos, grupos de amigos, fases que você vive. Gente, o Livres vai acabar para você um dia. O Flow vai acabar para você um dia. Essas fases vão morrer para a sua vida. Vão acabar.
Às vezes é um amor que você teve, um relacionamento, um casamento. Às vezes é algum sucesso que você teve. Às vezes é a saúde que você tinha, a força que você tinha. Gente, essas coisas morrem. Elas são túmulos vazios na nossa vida. Só que a gente fica querendo voltar aquilo que a gente perdeu, aquilo que passou, aquilo que a gente tem saudade, aquilo que foi embora. A gente gosta de levar perfumes para o túmulo e ficar lá, como se o túmulo ainda estivesse cheio. O interessante é que o que torna essas coisas tão maravilhosas, as experiências que a gente vive, as fases que a gente vive, o que torna essas coisas maravilhosas é o fato de Deus ser a fonte dessas coisas. Então a fase que você viveu, maravilhosa na sua vida, Deus foi a fonte daquela fase. Só que a gente olha tanto para a experiência, tanto para aquele momento, que a gente se esquece daquele que é a fonte. Deus continua sendo a fonte das nossas vidas em todas as fases que a gente vive. Então não faz sentido eu ficar voltando para os túmulos passados da nossa vida, levando perfumes, porque eu sinto aquele tempo tão legal. Não, a gente tem que olhar para o nosso Deus, que ressuscitou naquela cruz, no túmulo vazio, e morreu naquela cruz. E a gente entender que Ele é a fonte de todas as coisas. A gente está muito interessado em buscar a alegria, mas sem buscar a fonte da alegria do momento. É por isso que a gente quer sempre voltar para trás. É por isso que a gente se esquece das promessas de Jesus. É por isso que a gente se esquece das palavras dele. Porque a gente tem saudade daquele tempo, daquele momento. E aí no versículo 6 diz: Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que Ele lhes disse na Galileia. Agora os anjos estão dando uma aula de teologia para aquelas mulheres. Eles estão dizendo: olha, não é sobre o tempo que vocês viveram com Ele, mas é sobre as palavras que Ele disse naquele tempo, as promessas que Ele professou. Olha, se vocês tivessem entendido o que Ele disse, vocês não estariam procurando aqui um túmulo vazio, porque Ele já ressuscitou. Não foi isso que Ele disse várias e várias vezes. Eu e você desfrutamos dessas bênçãos do Senhor, desses momentos maravilhosos, mas muitas vezes eu e você não estamos prestando atenção nas promessas que Ele está fazendo, nas palavras que Ele está lançando sobre as nossas vidas, porque a gente está vivendo a experiência do momento. Mas aí quando acaba, a gente tem saudade, quer voltar, quer levar os perfumes, quer ir para os túmulos. No versículo 7 continua: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. É muito difícil para a gente o início desse versículo, que diz que é necessário que Jesus morresse naquela cruz. Não tinha outro caminho, não tinha outra opção. É necessário a gente passar pelas dores, pelas perdas. É necessário. Isso faz parte. A cruz, ela é necessária. A cruz sobre as nossas vidas é necessária. Esses tempos que passam e morrem são necessários. São necessários. E aí no versículo 8 ele diz: então lembraram-se dessas palavras de Jesus. Então finalmente elas se lembraram das palavras de Jesus. Aí sabe o que elas fizeram? Elas deixaram os túmulos. Elas deixaram o túmulo vazio. Quando eu e você nos lembramos das promessas de Jesus, das palavras de Jesus, nós deixamos os túmulos vazios da nossa vida para trás. Nós deixamos esses túmulos de coisas que morreram para trás. Nós temos memórias, nós nos lembramos, mas nós deixamos isso para trás. Porque existem promessas para a nossa vida. Nesse dia, elas começaram a viver o primeiro dia da vida delas, onde a história mudou para sempre, onde a realidade foi mudada completamente. Eu e você, quando nós nos encontramos com Jesus e entendemos que precisamos deixar os túmulos para trás, é nesse dia que eu e você começamos a viver o primeiro dia, de fato, das nossas vidas. No versículo 9 diz: e voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Imediatamente, elas começaram a proclamar aquilo que elas viram e viveram. Imediatamente elas deixaram os sepulcros, aquilo que estava enterrado, aquilo que não era mais assunto, aquilo que já tinha morrido, para viver um novo mundo, uma nova vida. E não só isso, mas começar a falar dessa nova esperança que tinha alcançado o coração delas. Talvez você esteja vivendo a visita de um túmulo numa fase da sua vida, ou de um relacionamento, ou de um sonho que nunca aconteceu.
Quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, a notícia que ele nos dá é: não viva habitando em túmulos vazios, eu já ressuscitei. Viva a nova vida, as promessas que eu tenho para você, as palavras que eu tenho para você, as novas fases e experiências que eu tenho para a sua vida. Quando nós olhamos para essa jornada de Páscoa, nós vemos tudo isso apontando para Jesus. A gente viu na sexta dessa mensagem da cruz, que ela é loucura, que ela é fraqueza, mas que ela é poder. Ela foi capaz de realizar o que nada conseguiu e nem vai conseguir, que é nos convencer, que é nos dizer, que é atuar com poder sobrenatural, de que existe um Deus que morreu por nós, que nós precisamos de salvação. E esse é o amor desse Jesus. No sábado, nós vimos que nós merecíamos morrer. Nós vimos que existia um poder do pecado sobre nós, mas que isso já não mais atua na nossa vida. Então eu posso viver como alguém que é completamente livre. E no domingo, nós acabamos de ver que eu e você precisamos olhar para os túmulos vazios da nossa vida e deixar isso para trás, parar de voltar, parar de levar perfumes e olhar para o Cristo ressurreto e para as promessas e palavras que Ele tem para as nossas vidas. Para você que está aqui essa noite e não conhece Jesus, que Jesus não te alcançou, eu quero dizer que toda essa sua sabedoria, todo o seu conhecimento, toda a sua moral, toda a sua capacidade, nada disso é suficiente para te salvar. Que você é alguém que é perdido e precisa de Jesus. Eu sei que essa mensagem pode parecer loucura, mas é essa mensagem que tem reconciliado pessoas, homens e mulheres, de volta ao caminho para Ele. Para nós que somos cristãos, às vezes a gente está vivendo debaixo de uma vida de pecado. Às vezes o diabo está te enganando, o pecado está te enganando. Eu quero dizer que você é livre e existe poder nessa mensagem da cruz e no Espírito que está em você, para que você não precise ficar visitando essa cela de novo. Existe uma vida livre para a sua vida. E para você que está preso nos túmulos da vida, nas saudades, nas perdas, nas fases, eu quero dizer que Cristo está vivo, o túmulo está vazio, existem promessas para a sua vida e existe uma vida inteira nova para você viver diante desse Deus que está vivo. Eu quero que você feche os olhos no seu lugar e eu quero ler um texto aqui que não é um texto meu, é um texto do pastor Felipe Breder, mas eu quero que com muita atenção você ouça esse texto que eu vou ler. Mil anos antes de a cruz ser erguida, um homem sofria. Estava cercado, sentia-se abandonado e do fundo da sua dor escreveu: Deus meu, por que me desamparaste? Era Davi, era o Salmo 22. Mas com o tempo nós descobrimos que Davi, sem saber, estava vendo outra coisa, outra pessoa, outro dia. Ele escreveu: transpassaram-me as mãos e os pés, mas a crucificação ainda não existia. Ele escreveu: repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançam sortes. E é exatamente o que os soldados fariam 1000 anos depois, ao pé de uma cruz. Ele escreveu que zombariam, balançariam a cabeça, diriam: confiou no Senhor, que o Senhor o salve. E é exatamente o que os religiosos gritaram enquanto Jesus agonizava. 1000 anos depois, no meio da escuridão, Jesus abre a boca e cita aquele salmo que foi escrito por Davi: Eli, Eli, lema sabachthani. Jesus não está perdendo o controle, Ele sabe exatamente onde está. Ele está dizendo: esse salmo que Davi escreveu é sobre mim, essa vocação é minha. A cruz não foi um acidente, não foi uma tragédia que saiu do controle. Jesus está cumprindo as escrituras voluntariamente. Mas por que Jesus está fazendo isso? Porque Ele não poderia simplesmente declarar: seus pecados estão perdoados. Porque o perdão nunca é gratuito, ele sempre custa. A questão é quem paga. Quando alguém quebra alguma coisa, um relacionamento, uma confiança, uma promessa, uma dívida é criada. E essa dívida não desaparece sozinha, não desaparece por decreto, não desaparece porque você decide ignorar. Alguém sempre carrega o peso. Ou o culpado paga, ou quem foi ferido absolve o custo. Não existe terceira opção.
Se alguém que você ama te trai e você decide perdoar, você engole a raiva, abre mão do direito de revidar e carrega uma dor que não era sua. Isso custa. E quanto maior a ofensa, maior o preço. Agora multiplique isso pela distância infinita entre a santidade de Deus e o pecado humano. No Éden, Deus e o ser humano estavam no mesmo espaço, sem barreira, céu e terra juntos. Mas nós trocamos essa intimidade por autonomia. Quisemos ser o nosso próprio Deus. E a consequência foi o exílio, separação total. Porque o pecado e a santidade de Deus são incompatíveis. A santidade de Deus é radioativa. O pecado não sobrevive à presença dela. Adão perdeu a presença. Israel repetiu o mesmo erro e perdeu também. A história inteira da Bíblia é a história de um exílio que ninguém conseguia resolver. E o preço para desfazer esse exílio era imenso demais para qualquer ser humano. Imenso demais para qualquer animal sacrificado no templo. A dívida era infinita, porque a ofensa era contra um Deus infinito. E aqui está o que torna a cruz diferente de qualquer religião, de qualquer filosofia. Deus não ficou do lado de fora exigindo que alguém pagasse. Ele mesmo entrou, Ele mesmo pagou. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O juiz desceu do trono e assumiu a sentença. A partir do meio-dia, trevas cobrem a terra, trevas que nas escrituras significam juízo, e sobre Jesus está caindo o peso de tudo aquilo que nos separou de Deus, toda a idolatria, todo o exílio, toda a distância acumulada desde o jardim do Éden. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Então Jesus grita, e o que acontece ali é algo que nunca havia acontecido antes. Em toda a eternidade, pela primeira vez, o Filho experimenta a ausência do Pai. Não uma sensação de abandono. Abandono real, porque Ele carrega sobre si aquilo que é incompatível com a presença santa de Deus. Na cruz, Jesus está vivendo o exílio de Adão, o exílio de Israel, o nosso exílio, de forma concentrada, voluntária e definitiva. Então Jesus clama outra vez e entrega o Espírito. E o texto faz questão de dizer: Ele entregou, ninguém tirou, Ele escolheu. E nesse exato momento, o véu do templo se rasga, de alto a baixo, de cima para baixo, como se Deus estivesse dizendo: acabou a separação, o acesso está livre, a barreira caiu. O que Adão perdeu no jardim, o que Israel perdeu no exílio, o que nenhum sacrifício conseguiu restaurar, foi resolvido ali, naquela cruz. E a primeira pessoa que responde não foi um discípulo, não foi um sacerdote, foi um centurião romano, um pagão, um de fora, um que ninguém gostaria que tivesse presente. Ele olha para o que acabou de acontecer e diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O véu rasgou. E a primeira pessoa a entrar pela porta recém-aberta era alguém que nenhum religioso da época teria convidado. Jesus entrou no abandono para que você não precise viver abandonado.